Seu pai te ensinou a ser respeitoso, honesto, trabalhador e humilde. Te disse para tratar os outros como gostaria de ser tratado, para ser bom e o mundo seria bom com você, para seguir as regras e você seria recompensado. E você acreditou, você seguiu cada conselho, internalizou cada lição, viveu exatamente como ele disse. E agora, anos depois, você percebe algo perturbador. Enquanto você foi bom, outros foram estratégicos. Enquanto você foi honesto demais, outros foram calculistas. Enquanto você esperou sua vez, outros tomaram o que queriam. Seu pai te preparou para um mundo que não existe. E Maquiavel está aqui para te preparar para o mundo que realmente existe. Não é culpa do seu pai. Ele te ensinou o que foi ensinado a ele. Valores transmitidos através de gerações, idealizados, romantizados, mas fundamentalmente desconectados da realidade crua do poder humano. Ele genuinamente acreditava que bondade seria suficiente, que trabalho duro inevitavelmente levaria a reconhecimento, que justiça prevaleceria naturalmente. Mas Maquiavel, observando 5 séculos de natureza humana sem filtro, sem romantização, sem ilusão moral, descobriu algo diferente. Ele descobriu que o mundo não recompensa bondade, recompensa poder. Não reconhece esforço invisível, reconhece resultados visíveis. Não distribui justiça automaticamente, entrega justiça a quem tem força para exigi-la. Hoje você vai receber 7 conselhos brutais que seu pai nunca te deu. Não porque ele era mau, mas porque ele mesmo nunca os recebeu. 7 verdades maquiavélicas sobre como o mundo realmente funciona quando você remove a camada de moralidade superficial e olha para a mecânica nua do poder. Não é sobre se tornar monstro, é sobre parar de ser vítima. Não é sobre abandonar valores. É sobre entender que valores sem poder para protegê-los são apenas boas intenções, esmagadas por quem entendeu o jogo antes de você. Seu pai te ensinou a ser bom. Maquiavel vai te ensinar a ser forte. E apenas quando você é forte, sua bondade tem valor real. Antes de revelarmos o primeiro conselho brutal, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Sua jornada para sair da ingenuidade e entrar no poder real começa agora. Bondade sem poder é fraqueza disfarçada. Seu pai provavelmente te disse: seja sempre gentil, trate todos com respeito, a bondade volta. E você internalizou isso como verdade absoluta. Você foi gentil com todos, respeitoso em cada interação, generoso até quando custava caro. E o que você recebeu de volta? Algumas pessoas corresponderam, é verdade. Mas muitas te exploraram, pegaram sua gentileza como sinal verde para abusar do seu tempo, da sua energia, da sua boa vontade. Porque bondade, sem capacidade de dizer não, sem habilidade de impor limites, sem força para punir quem abusa, não é virtude. É vulnerabilidade esperando ser explorada. Maquiavel não era contra a bondade. Ele era contra a bondade estúpida. A diferença é crucial. Bondade estúpida é aquela que você distribui indiscriminadamente, sem avaliar se a pessoa merece, sem considerar se você está sendo usado, sem capacidade de retirar quando é desrespeitada. É bondade como fraqueza de caráter, incapacidade de ser duro quando necessário. Bondade inteligente é completamente diferente. É bondade que você escolhe aplicar estrategicamente com pessoas que demonstraram merecer, que você pode retirar instantaneamente quando detecta exploração, que coexiste com capacidade real de ser implacável quando a situação exige. Em 1502, Cesare Borgia conquistou a România, região notória por violência, corrupção e caos. Ele poderia ter governado através de bondade pura, tentando conquistar população através de generosidade indiscriminada. Não funcionaria. A região estava acostumada à força, não à gentileza. Então Borgia fez algo brutal.
Nomeou Remiro Diorco, homem conhecido por crueldade, como governador. Diorco pacificou a região com mão de ferro, esmagando violentamente qualquer resistência. A população aprendeu rapidamente a obedecer, mas odiava Diorco intensamente. Então, quando a ordem estava restaurada, Borgia fez movimento genial. Executou Diorco publicamente, cortou seu corpo ao meio e exibiu na praça central. A mensagem era clara. A crueldade necessária foi aplicada, mas o responsável foi punido. Borgia emergiu como libertador que puniu o tirano, não como tirano ele mesmo. A população, que momentos antes odiava a brutalidade do regime, agora amava Borgia. Ele usou crueldade estrategicamente para criar ordem. Depois, usou bondade estrategicamente para colher amor popular. Nenhuma das duas foi aplicada estupidamente. Ambas foram ferramentas usadas no momento certo, na dose certa, com o alvo certo. A lição que seu pai nunca te ensinou é esta: bondade é ferramenta poderosa, mas apenas quando você também tem capacidade de crueldade e escolhe conscientemente não usá-la. Quando você é bom porque não tem escolha, porque não sabe ser duro, porque teme conflito, sua bondade não tem valor. É apenas fraqueza que as pessoas gentis chamam de virtude para se sentirem melhor sobre não ter coluna vertebral. Bondade real é quando você poderia destruir alguém, tem poder para isso, e escolhe ser generoso. Essa escolha tem peso porque a alternativa existe e é real. Quando usar, bondade deve ser aplicada seletivamente com pessoas que demonstraram através de ações, não palavras, que merecem. Como fazer? Primeiro, desenvolva a capacidade real de ser duro. Pratique dizer não sem justificação excessiva. Pratique encerrar relacionamentos que te drenam. Pratique retirar acesso quando alguém abusa de você. Até que essa capacidade exista em você como possibilidade real, sua bondade é falsa. Segundo, seja generoso com quem merece. Quando alguém te trata bem consistentemente, corresponda com generosidade genuína, mas mantenha sempre capacidade de retirar isso instantaneamente se a pessoa mudar. Terceiro, nunca seja bom com quem já demonstrou que vai explorar. Se alguém pegou sua gentileza anterior e pisou em cima, bondade adicional não é virtude, é estupidez. Maquiavel foi claro: fazer bem a quem te faz mal é desperdício. Você não ganha lealdade, ganha desprezo. Porque explorador interpreta gentileza continuada como confirmação de que você é fraco demais para reagir. Quarto, quando precisar ser duro, seja completamente, não seja meio duro, não seja duro com culpa visível, seja decisivo, rápido, definitivo. Crueldade hesitante é pior que crueldade completa porque prolonga sofrimento sem alcançar resultado. Duração esperada. Recalibrar sua bondade de automática para estratégica leva 2 a 4 meses de prática consciente. Você enfrentará momentos onde ser duro parecerá errado porque foi condicionado a vida inteira a evitar isso. Empurre através do desconforto. Como medir resultado? Você percebe que pessoas param de abusar de você. As que tentam descobrem rapidamente que há consequência e recuam. Simultaneamente, pessoas de qualidade começam a te respeitar mais porque percebem que sua bondade com elas é escolha consciente, não padrão patético. O erro devastador é interpretar isso como licença para ser cruel gratuitamente. Crueldade como padrão é tão estúpida quanto bondade como padrão. A correção: bondade estratégica não é maldade, é inteligência. Você continua preferindo ser bom, mas não com custo da sua dignidade e recursos. Outro erro: ser duro apenas quando explode emocionalmente depois de acumular ressentimento. Isso não é força estratégica, é descontrole emocional. A correção: seja duro cedo, quando a primeira violação acontece, com calma e clareza. Não espere acumular raiva. Reaja proporcionalmente desde o início.
E aqui está a verdade que seu pai nunca entendeu porque ninguém ensinou a ele. O mundo não é justo. Bondade não é automaticamente recompensada. Maldade não é automaticamente punida. O universo não está prestando atenção às suas boas ações e preparando recompensa cósmica. Realidade é neutra. Ela responde a poder, não a mérito moral. Quando você é bom e forte, sua bondade pode mudar vidas, porque você tem recursos para proteger e elevar quem merece. Quando você é bom e fraco, sua bondade é apenas consumida por parasitas até você não ter mais nada a dar. Seu pai te ensinou a ser cordeiro em mundo de lobos. Maquiavel está te ensinando a ser lobo que escolhe proteger cordeiros dignos, não cordeiro que espera que lobos tenham piedade. Ninguém te dará nada. Você precisa tomar seu pai, provavelmente te ensinou. Trabalhe duro, seja paciente, sua hora vai chegar. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho e eventualmente serão notados, promovido, recompensado. A justiça prevalecerá e os merecedores receberão o que é deles por direito. Então você trabalhou duro, fez horas extras não pagas, assumiu projetos que ninguém queria, foi o mais dedicado, o mais confiável, o mais competente. E assistiu, perplexo, enquanto pessoas menos qualificadas, mas mais assertivas eram promovidas, enquanto quem pedia aumentos recebia, e você que esperava ser reconhecido ficava na mesma posição, porque seu pai te ensinou a esperar reconhecimento. Maquiavel te ensina a exigir o que você vale. A verdade brutal é que o mundo não recompensa mérito silencioso. Recompensa exigência estratégica. Ninguém vai bater na sua porta com promoção porque você é bom no que faz. Competência é expectativa mínima, não diferencial. O diferencial está em ter clareza do seu valor e coragem de exigir pagamento correspondente. Não pedir, não sugerir timidamente, exigir. Porque quando você pede, você está em posição de suplicante. Quando você exige com calma e está preparado para ir embora, se não for atendido, você está em posição de negociador com alternativas. E apenas negociadores com alternativas têm poder real. Maquiavel observou que príncipes que esperavam ser legitimados por aprovação externa, seja do Papa, do imperador ou de nobres locais, viviam em eterna fragilidade. Seu poder dependia da boa vontade de outros. No momento em que essa boa vontade evaporava, seu poder ia junto. Em contraste, príncipes que tomavam poder através de força própria conquistavam território, construíam exércitos leais, estabeleciam controle sem pedir permissão. Esses criavam poder que não podia ser revogado por terceiros. Não esperavam ser ungidos. Ungiam a si mesmos através de ação decisiva. O mundo então reagia a fato consumado, não a pedido. Francesco Sforza é exemplo perfeito. Nasceu filho de mercenário, sem linhagem nobre, sem legitimidade formal. Poderia ter passado vida inteira como comandante militar competente servindo outros. Em vez disso, em 1450, quando teve exército leal sob seu comando e Milão estava vulnerável, simplesmente tomou a cidade. Não pediu permissão, não esperou convite, identificou oportunidade, aplicou força, estabeleceu controle. Depois que era duque de fato, forçou legitimação política. Outros estados reconheceram seu poder, não porque ele merecesse por direito de nascimento, mas porque ignorá-lo era impossível. Ele criou realidade através de ação. Depois, forçou o mundo a ajustar-se a essa realidade. A lição que você precisa internalizar. Competência sem exigência correspondente é exploração consentida. Quando você é bom no que faz, mas aceita salário medíocre, você está ensinando ao mercado que trabalho de qualidade pode ser comprado barato. Quando você entrega resultados excelentes, mas não cobra promoção,
Você está sinalizando que está confortável sendo subestimado. Quando você tolera desrespeito porque tem medo de perder posição, você está confirmando que sua posição é mais importante para você do que seu respeito próprio. E uma vez que você transmite essas mensagens, o mundo te trata exatamente conforme você se avaliou. Quando usar, sempre que você está entregando valor significativamente acima do que está sendo compensado. Como fazer? Primeiro, audite brutalmente seu valor de mercado. O que pessoas com suas habilidades e resultados ganham em outros lugares. Não o que você acha que vale, o que o mercado objetivamente paga. Segundo, documente seus resultados de forma quantificável. Não trabalho duro, aumento de receita em 30%, não dedicação, entrega de 5 projetos críticos com 0 falhas. Números são inquestionáveis. Terceiro, marque reunião com decisor relevante e apresente caso claramente, baseado em resultados A, B, C. Minha expectativa é compensação X. Quarto, e isso é crítico, esteja genuinamente preparado para ir embora se a resposta for não. Não blefe. Se você não está disposto a deixar a posição, você não tem poder de negociação real, apenas está fazendo teatro. A disposição de caminhar é o que transforma pedido em negociação. Quinto, dê prazo claro. Não aceite talvez, vamos ver eventualmente. Preciso de decisão até data X. Isso força ação. Sexto, se a resposta for não ou enrolação, execute sua alternativa. Procure outra posição, mude de empresa, mude de carreira, o que for necessário. Demonstre através de ação que suas palavras eram reais. Duração esperada. Primeira exigência desse tipo gera ansiedade extrema, porque você foi condicionado a nunca se colocar nessa posição. Faça mesmo assim. Após primeira vez fica mais fácil. Após 3 ou 4 negociações, onde você demonstrou disposição real de caminhar, você desenvolve reputação de pessoa que não aceita desrespeito salarial. Como medir resultado? Sua compensação reflete seu valor de mercado, não boa vontade de empregador. Você muda de posições estrategicamente quando faz sentido, não fica décadas esperando reconhecimento que nunca vem. Pessoas te tratam com mais respeito porque sabem que você não tolera ser subestimado. O erro fatal é exigir sem entregar. Se você não está produzindo resultados acima da média, exigência não é estratégia, é delírio. A correção. Primeiro construa competência inegável, depois exija compensação correspondente. Outro erro, exigir com tom emocional, agressivo ou ressentido. Isso enfraquece posição porque comunica que é desabafo emocional, não negociação racional. A correção, apresente caso com calma absoluta, como se estivesse discutindo fato objetivo, não implorando por favor. Sua tranquilidade comunica que você tem alternativas reais. E aqui está a verdade que destrói a fantasia que seu pai te vendeu. Lealdade de funcionário exemplar não é recompensada com lealdade empresarial correspondente. Empresas não são família. São entidades econômicas que maximizam lucro. Se podem ter seu trabalho de qualidade por preço baixo, por que pagariam mais? Não por maldade, por lógica. Você é responsável por garantir que seu trabalho seja compensado adequadamente. Ninguém mais é. Seu pai esperou reconhecimento a vida inteira e provavelmente morreu sem ter recebido proporcionalmente ao que deu. Não cometa o mesmo erro. Tome o que é seu. Exija respeito através de ação. E se não for concedido, vá para onde será. Porque ficar onde você é subestimado não é lealdade, é autotraição. Seus inimigos não vão desaparecer. Você precisa neutralizá-los. Seu pai provavelmente te ensinou. Ignore quem te critica. Não desça ao nível deles. Seja a pessoa maior.
Quando alguém te ataca, não revide. Apenas continue fazendo seu trabalho e, eventualmente, a verdade prevalecerá. Aqueles que falam mal de você vão se cansar e desistir. Então você ignorou. Manteve a cabeça baixa. Focou no seu trabalho enquanto outros espalhavam mentiras, sabotavam seus projetos, envenenavam sua reputação. E descobriu algo perturbador. Eles não pararam. Não se cansaram, não desistiram. Na verdade, sua passividade foi interpretada como validação silenciosa das acusações. Porque no jogo do poder, silêncio não é dignidade, é rendição. Maquiavel foi brutalmente claro sobre isso. Inimigos não desaparecem através de inação. Eles se fortalecem. Quando você identifica alguém ativamente trabalhando contra você, você tem duas opções: neutralizar completamente ou tornar aliado. O que você não pode fazer é ignorar e esperar que o problema se resolva sozinho. Porque enquanto você ignora, seu inimigo está construindo coalização contra você, contaminando percepções, criando narrativas que te prejudicam. Cada dia que você não age, a posição dele se fortalece e a sua se enfraquece. Não por maldade cósmica, por mecânica simples de guerra social. Em 1503, Maquiavel observou Cesare Borgia enfrentando conspiração dos Condottieri, comandantes mercenários que estavam planejando traição. Borgia tinha a opção de ignorar os rumores, esperar que se acalmassem, continuar tratando-os cordialmente enquanto investigava. Não fez isso. Identificou a ameaça e agiu com velocidade brutal. Fingiu reconciliação, convidou todos os conspiradores para a reunião em Senigália, sob pretexto de paz. E no momento em que estavam reunidos, capturou e executou todos simultaneamente. Não houve segunda chance. Não houve julgamento elaborado. Não houve hesitação moral. A ameaça foi identificada e eliminada antes que pudesse crescer. Isso te choca? Ótimo! Significa que você ainda está operando desde moralidade ingênua que seu pai instalou. Maquiavel não está te dizendo para executar pessoas literalmente. Está te dizendo que princípio se aplica. Ameaças devem ser neutralizadas decisivamente, não gerenciadas passivamente. No seu contexto moderno, neutralizar significa documentar comportamento destrutivo da pessoa, expor para quem tem poder de decisão, isolar politicamente, remover da posição onde pode te prejudicar ou forçar saída da organização. Não é crueldade gratuita, é defesa estratégica. Quando alguém está ativamente sabotando você, mentindo sobre você, bloqueando suas oportunidades, você não tem luxo de ser passivo. Ignorar não é força, é covardia disfarçada de superioridade moral. A pessoa maior não é quem absorve ataques silenciosamente. É quem protege seus interesses com eficácia fria. Seu pai te ensinou que revidar te torna igual ao agressor. Maquiavel te ensina que não revidar te torna vítima perpétua. Há diferença gigantesca entre rebaixar-se a insultos infantis e neutralizar estrategicamente alguém que representa ameaça real ao seu progresso. Quando usar? Quando alguém demonstra através de ações repetidas que está trabalhando contra você. Não percepção paranoica, evidência clara de sabotagem. Como fazer? Primeiro, documente tudo. Cada ação prejudicial, cada mentira, cada tentativa de sabotagem. Datas, contextos, testemunhas quando possível. Emoção não convence ninguém. Documentação, sim. Segundo, identifique vulnerabilidades do inimigo. Todo mundo tem. Podem ser políticas. Alguém mais poderoso que ele já está insatisfeito. Podem ser profissionais. Ele está falhando em algo importante. Podem ser reputacionais. Outras pessoas já desconfiam dele. Terceiro, construa coalização. Você raramente tem poder suficiente para neutralizar inimigo sozinho.
mas você pode alinhar-se com outros que também são prejudicados por ele ou que se beneficiariam da remoção dele. Não é conspiração, é política organizacional. Quarto, escolha momento de máxima vulnerabilidade dele e mínima para você. Não ataque quando ele está forte e você está exposto. Espere até que balanço de poder favorece você. Quinto, quando agir, seja completo. Maquiavel advertiu: se você fere inimigo, mas não o neutraliza completamente, você criou o inimigo mais perigoso, porque agora ele sabe que você é ameaça. Sexto, não grite vitória publicamente. Quando o inimigo é neutralizado, seja através de demissão, transferência, perda de credibilidade, não comemore visivelmente. Simplesmente siga em frente como se nada tivesse acontecido. Celebração visível cria simpatia pelo caído e te transforma em vilão aos olhos de observadores. Duração esperada. Neutralizar inimigo efetivamente pode levar semanas a meses, dependendo de quão entrincheirado ele está. Mas a ação deve começar imediatamente após identificar a ameaça real. Como medir resultado? Pessoa para de te prejudicar porque não está mais em posição de fazê-lo. Sua reputação e oportunidades não estão mais sendo sabotadas. O erro mais perigoso é confundir discordância legítima com inimizade. Alguém que discorda de você abertamente, mas de boa fé, não é inimigo. É apenas alguém com perspectiva diferente. Inimigo é quem trabalha ativamente para te prejudicar, mesmo quando não há ganho direto para ele. Quem espalha mentiras, quem sabota sorrateiramente. A correção. Seja absolutamente certo de que está lidando com o inimigo real antes de aplicar medidas de neutralização. Outro erro. Agir com emoção visível, raiva, ressentimento. Isso te enfraquece porque mostra que ele te afetou. A correção. Haja com frieza clínica. Não é vingança, é remoção de obstáculo. E aqui está a verdade que seu pai nunca teve coragem de te dizer. Há pessoas no mundo que vão te odiar não porque você fez algo errado, mas porque seu sucesso expõe a mediocridade delas. Sua competência é espelho da incompetência delas. E em vez de melhorarem, escolhem te destruir. Essas pessoas não vão ter epifania moral. Não vão acordar um dia e decidir ser justas. Vão continuar te atacando enquanto puderem. Ignorá-las não as torna inofensivas, torna você alvo fácil. Seu pai te ensinou a acreditar que bondade conquista todos. Maquiavel te ensina que alguns só entendem força. E se você não aplicar essa força quando necessário, você será destruído por quem teve menos escrúpulos que você. Aparência importa tanto quanto substância. Seu pai provavelmente te disse: não julgue pelas aparências, o que importa é o interior, caráter é mais importante que imagem. Seja autêntico, não se preocupe com o que os outros pensam. As pessoas certas vão te valorizar pelo que você realmente é. Então, você negligenciou sua apresentação. Focou apenas em ser competente, assumindo que competência sozinha seria suficiente. Vestiu-se de qualquer forma porque o importante é o trabalho, não a roupa. Não investiu em comunicação polida porque você valoriza a honestidade bruta. Não gerenciou percepções porque isso seria falso. E descobriu que pessoas menos competentes, mas com melhor apresentação, eram levadas mais a sério, promovidas mais rápido, respeitadas mais facilmente. A verdade brutal que ninguém quer admitir. Humanos julgam instantaneamente pela aparência. Não porque são superficiais, mas porque a aparência é o único dado disponível nos primeiros segundos de interação. Seu cérebro evoluiu para fazer avaliações rápidas de ameaça e confiabilidade baseadas em sinais visuais.
Você pode ter caráter excepcional, mas se sua aparência comunica desleixo, fraqueza ou desorganização, é isso que será registrado primeiro. E primeira impressão cria filtro através do qual todas as interações subsequentes são interpretadas. Mesmo quando você demonstra competência depois, já está escalando montanha criada pela má primeira impressão. Maquiavel foi explícito sobre isso no capítulo 18 de O Príncipe. Ele escreveu que príncipe deve parecer ter qualidades virtuosas, mesmo que não as possua completamente, porque o vulgo é sempre seduzido pela aparência e pelo resultado. Isso não é endosso à hipocrisia total, é reconhecimento de realidade. Percepção cria realidade social. Se você é competente, mas parece incompetente, será tratado como incompetente. Se você é honesto, mas parece suspeito, será visto com desconfiança. Não adianta reclamar que isso é injusto. É simplesmente como funciona a psicologia humana. Você pode ignorar e sofrer as consequências, ou pode usar a seu favor. César Borgia entendia isso perfeitamente. Quando entrava em cidade conquistada, não chegava vestido casualmente ou de forma prática. Chegava com armadura polida, montado em cavalo impressionante, cercado por guarda visualmente intimidante. A mensagem não era apenas "eu sou poderoso", era impossível não perceber meu poder. Ele investia em espetáculo, porque espetáculo cria percepção de magnitude. Da mesma forma, quando queria parecer acessível, removia toda a pompa e circulava entre população vestido modestamente. Não porque qualquer versão era mais autêntica, mas porque cada contexto exigia projeção diferente. Ele controlava a percepção conscientemente em vez de deixá-la ao acaso. A lição que você precisa absorver: você já está sendo julgado pela aparência. A questão não é se isso vai acontecer, é se você vai controlar conscientemente o que sua aparência comunica ou deixar ao acaso. Quando você se apresenta bem vestido, com postura ereta, com comunicação clara, você não está sendo falso. Está reconhecendo que está em jogo social, onde percepção tem consequências reais. Você pode ser autêntico, caótico e pagar preço de ser subestimado. Ou pode ser autêntico, polido e colher benefício de ser levado a sério desde o início. Quando aplicar? Sempre que interagir com pessoas que te avaliarão profissional ou socialmente. Como fazer? Primeiro, entenda que há a hierarquia de sinais que humanos leem. Higiene e organização básica. Roupas adequadas ao contexto. Postura corporal que projeta confiança, contato visual durante conversação, dicção clara, vocabulário que demonstra educação. Nenhum desses requer riqueza, todos requerem atenção consciente. Segundo, calibre a apresentação ao contexto. Reunião com executivos exige nível de formalidade. Reunião com equipe criativa pode permitir mais casualidade, mas sempre no topo do espectro de qualidade para aquele contexto específico. Terceiro, desenvolva estilo consistente que comunique quem você quer ser visto como. Se quer ser visto como autoridade, vista-se como autoridades no seu campo se vestem. Se quer ser visto como criativo, busque versão polida de criativo, não desleixo disfarçado de autenticidade. Quarto, pratique linguagem corporal de confiança. Ombros para trás, coluna ereta, gestos deliberados não nervosos, ocupação plena do espaço disponível sem encolher. Isso pode parecer artificial no início, mas com prática se torna natural. Quinto, invista em comunicação clara. Não fale rápido nervosamente. Não use gírias em contextos formais. Não interrompa. Deixe pausas entre pensamentos. Clareza é percebida como inteligência. Duração esperada. Ajustar a apresentação consciente leva semanas para se tornar hábito. Investimento inicial em peças de roupa adequadas. Talvez consulta de estilo, se você realmente não tem noção,
Vale cada centavo. Como medir resultado? Você nota que é levado mais a sério em primeira interação. Menos vezes precisa provar competência, porque a aparência já predispôs pessoas a assumir competência. Oportunidades aparecem mais facilmente porque você projeta credibilidade visual. O erro comum é interpretar isso como vender alma ou trair autenticidade. Besteira. Você pode ser completamente autêntico em valores, caráter, objetivos e ainda assim apresentar-se de forma que maximiza chances de ser ouvido. A autenticidade não exige desleixo. A correção. Veja a apresentação como amplificador de sua mensagem real, não substituto dela. Outro erro. Investir apenas em aparência sem substância correspondente. Isso cria desapontamento quando pessoas descobrem que embalagem era melhor que conteúdo. A correção. Desenvolva competência e apresentação simultaneamente. Substância define quanto longe você vai. Aparência define quão rapidamente chega lá. E aqui está a verdade que seu pai não compreendeu, porque também foi vítima da mesma ilusão. Meritocracia pura não existe. Mérito importa, mas mérito invisível é mérito desperdiçado. Você pode ter talento extraordinário, mas se ninguém percebe porque você não comunica efetivamente através de todos os canais disponíveis, incluindo a apresentação visual, seu talento morre desconhecido. Não é justo, é realidade. Pessoas com menos talento, mas melhor embalagem, frequentemente vencem não porque o sistema é corrupto, mas porque humanos respondem a sinais. E a apresentação é sinal. Controle seus sinais ou aceite que outros te avaliarão baseados em sinais que você emitiu acidentalmente. Seu pai te ensinou a confiar que interior brilharia através. Maquiavel te ensina a polir o exterior para que o interior tenha chance de ser visto. Lealdade é transação, não virtude absoluta. Seu pai provavelmente te ensinou. Seja leal às pessoas que te deram oportunidade, nunca abandone quem confiou em você. Lealdade é valor supremo que define caráter. Então, você ficou anos em empresa que parou de te valorizar porque você devia lealdade a quem te contratou. Manteve amizades tóxicas porque abandonar amigos seria traição. Sustentou relacionamentos mortos porque prometer é para sempre. E enquanto você exercia lealdade incondicional, descobriu que ela raramente era recíproca. A empresa te demitiria sem hesitar se números exigissem. Amigos te abandonaram quando precisou deles. Relacionamentos te drenaram porque a outra pessoa não sentia a mesma obrigação. Maquiavel não era contra a lealdade, era contra a lealdade estúpida. Lealdade estúpida é aquela que você mantém independente de como é tratado, independente de se a outra parte corresponde, independente de custo para você. É lealdade como fraqueza de caráter, incapacidade de romper vínculos, mesmo quando te destroem. Lealdade inteligente é completamente diferente. É lealdade condicional baseada em reciprocidade. Eu sou leal a você enquanto você é leal a mim. Quando você quebra esse contrato, minha lealdade não é mais obrigação, é opção que posso escolher retirar. Em 1502, quando Florença enviou Maquiavel para observar César e Borgia, ele viu demonstração perfeita de lealdade estratégica. Borgia tinha vários comandantes sob seu serviço. Enquanto eles eram úteis e leais, Borgia os recompensava generosamente, protegia, elevava. No momento em que detectou conspiração, onde mesmo os comandantes planejavam traição, ele não hesitou. Fingiu reconciliação, atraiu para a armadilha e eliminou. Não houve conflito interno sobre lealdade que ele devia a eles por serviço passado. Serviço passado criou recompensa passada. Traição presente criou eliminação presente. Cada ação gerou resposta proporcional. Isso parece frio? Ótimo! Significa que você ainda está preso à romantização de lealdade que seu pai instalou.
Lealdade não é sentimento etéreo que transcende lógica. É contrato implícito. Eu te apoio. Você me apoia. Quando qualquer lado quebra esse contrato consistentemente, o contrato é nulo. Você não deve lealdade a empregador que te trata como substituível. Não deve lealdade a amigo que só aparece quando precisa de algo. Não deve lealdade a parceiro que não respeita a relação. Continuar demonstrando lealdade nessas situações não te torna nobre, te torna otário. A lição brutal é esta: lealdade deve ser proporcional e condicional. Você inicia relações assumindo boa fé e oferecendo lealdade razoável. Mas você monitora continuamente se há reciprocidade. Se sim, você escala lealdade. Se não, você reduz até correspondência. Se há traição ativa, você elimina completamente. Não com drama emocional, com decisão fria. Porque tempo, energia e recursos que você investe em lealdade mal colocada são recursos que você não tem disponíveis para lealdades que mereceriam. Quando aplicar constantemente como sistema de avaliação de todas suas relações. Como fazer? Primeiro, categorize relações por nível de lealdade que você oferece. Círculo interno, família próxima e amigos verdadeiramente recíprocos merece lealdade alta. Círculo médio, colegas e conhecidos merece lealdade moderada proporcional ao que demonstram. Círculo externo, relações transacionais, merece apenas profissionalismo básico. Segundo, monitore desequilíbrios. Se você constantemente oferece mais do que recebe em qualquer relação, há problema. Ou a pessoa não valoriza você, ou você está investindo desproporcionalmente. Terceiro, comunique expectativas. Não assuma que a outra pessoa entende que lealdade é recíproca. Em contextos apropriados, estabeleça claramente: eu te apoio, espero apoio correspondente, não como ameaça, como esclarecimento de termos. Quarto, aplique consequências graduais quando lealdade não é correspondida. Primeira falha, converse sobre expectativa não atendida. Segunda falha, reduza seu investimento proporcionalmente. Terceira falha, considere seriamente se relação vale manutenção. Falha contínua, encerre relação ou reduza a mínimo transacional. Quinto, não tenha medo de romper relações que não funcionam. Seu pai provavelmente te ensinou que romper é falha de caráter. Não é. Romper relação tóxica ou morta é higiene emocional. É reconhecimento de que seus recursos são finitos e devem ser alocados onde há retorno. Sexto, quando você rompe, faça limpo. Não meio rompe, mantendo porta aberta por culpa. Não faz drama público, simplesmente retira investimento e segue em frente. A pessoa pode nem perceber que foi cortada até tentar te usar novamente e descobrir que você não está mais disponível. Duração esperada. Recalibrar lealdade de incondicional para condicional é processo de meses. Você enfrentará culpa internalizada cada vez que considerar romper com alguém. Empurre através. Como medir resultado? Você tem menos relações no total, mas cada uma é significativamente mais equilibrada e nutritiva. Você para de ser drenado por vampiros emocionais e pessoas que só aparecem quando precisam. Suas relações restantes são com pessoas que realmente correspondem. O erro devastador é aplicar isso de forma robótica sem considerar contexto. Nem toda falha temporária justifica rompimento. Pessoas atravessam fases difíceis onde não podem dar tanto. A correção. Diferencie entre incapacidade temporária e falta de vontade permanente. Se alguém está atravessando crise real e não pode corresponder momentaneamente, mantenha lealdade. Se alguém simplesmente não se importa e nunca correspondeu, corte. Outro erro. Esperar lealdade perfeita. Ninguém é leal 100% do tempo. A correção. Busque reciprocidade aproximada, não exata.
Relação saudável é 70-30, 80-20, não 100-0. E aqui está a verdade que destrói a ilusão romântica. Lealdade incondicional é explorada, não recompensada. Quando você demonstra que manterá lealdade não importa como é tratado, você remove incentivo da outra parte para te tratar bem. Por que se esforçariam se você ficará de qualquer forma? Você transformou lealdade em fraqueza. Em contraste, quando você demonstra através de ações que lealdade tem condições, que você tem alternativas, que você pode e vai embora se linha for cruzada, você cria incentivo para te tratar bem. Não é manipulação, é estrutura saudável de relação. Seu pai te ensinou que lealdade era sacrifício nobre. Maquiavel te ensina que lealdade é moeda de troca, que deve ser investida sabiamente em quem a valoriza e a retorna. E quando alguém consistentemente não retorna, você não tem obrigação moral de continuar investindo. Você tem obrigação consigo mesmo de realocar para relações que funcionam. Medo é mais confiável. Que amor seu pai provavelmente te ensinou. Faça com que as pessoas te amem, seja querido, seja agradável. Conquiste corações. Se as pessoas gostarem de você, elas te apoiarão, te ajudarão, te serão leais. Amor gera lealdade, então seja amável e colherá frutos. Então você se esforçou para ser amado. Disse sim quando queria dizer não. Evitou decisões difíceis para não desagradar. Priorizou ser querido sobre ser respeitado. E descobriu que ser amado sem ser temido te transforma em capacho. Pessoas te amavam enquanto você era conveniente. No momento em que seus interesses conflitavam com os delas, o amor evaporou instantaneamente. Porque amor sem consequência para violação não é lealdade, é conveniência temporária. Maquiavel enfrentou essa questão diretamente no capítulo 17 de O Príncipe com a pergunta brutal: é melhor ser amado ou temido? Sua resposta foi clara e controversa. Se você não pode ter ambos, é mais seguro ser temido que amado. Porque amor depende de boa vontade, que as pessoas podem retirar a qualquer momento que seus interesses mudarem. Medo depende de consequência real, que persiste independente de humor ou conveniência. Pessoas que te amam te abandonam. Quando te amar se torna inconveniente. Pessoas que te temem pensam 2 vezes antes de te trair, porque sabem que haverá custo real. Isso não significa ser tirano cruel que aterroriza todos. Maquiavel foi específico. O príncipe deve evitar ser odiado, porque ódio cria conspirações. Mas entre ser meramente amado e ser respeitosamente temido, o temor é fundação mais sólida. O ideal é ser amado e temido simultaneamente. Ser querido porque você é justo, generoso com aliados e útil. Ser temido porque todos sabem que cruzar você tem consequência que será aplicada sem hesitação. Essa combinação cria lealdade mais durável que amor sozinho jamais poderia. César Borgia entendia isso profundamente. Quando conquistou a România, aplicou justiça brutal através de Remiro de Orco para estabelecer ordem. A população temia desobediência porque sabiam que consequência era real e rápida. Mas Borgia também investiu em obras públicas, reduziu impostos para cidadãos comuns, distribuiu justiça contra nobres opressores. Ele era amado pelo povo porque melhorou suas vidas visivelmente. E era temido por potenciais rebeldes porque haviam visto o que acontecia com resistência. Essa combinação manteve controle estável em região notoriamente turbulenta. Compare isso com líderes puramente queridos, que evitam decisões duras por medo de desagradar. Eles criam cultura onde ninguém respeita limites, porque não há consequência para violação. Funcionários entregam trabalho medíocre porque sabem que não serão punidos. Pessoas ignoram prazos porque o líder amável sempre estende.
Relacionamentos pessoais se tornam tóxicos, porque a pessoa boa nunca estabelece preço para abuso. No curto prazo, ser apenas amado parece funcionar. No longo prazo, cria ambiente onde todos exploram sua bondade porque podem fazê-lo sem custo. A lição que você precisa internalizar. Pessoas precisam saber que há linha que não pode ser cruzada e consequência real para cruzá-la. Não ameaça vazia, consequência aplicada consistentemente. Quando você estabelece que mentir para você resulta em fim de confiança e depois realmente retira a confiança quando alguém mente, você cria temor saudável, não terror paralisante, mas consciência clara de que ações têm consequências. E essa consciência mantém pessoas que não te amam genuinamente ainda assim, comportando-se apropriadamente porque tem algo a perder. Quando aplicar em qualquer contexto onde você tem responsabilidade de liderança ou onde precisa que outros respeitem seus limites, como fazer? Primeiro, estabeleça claramente suas linhas inegociáveis. Não muitas, 3 a 5 no máximo. Mas essas devem ser absolutas. Traição de confiança, desrespeito direto, sabotagem ativa, qualquer que sejam suas linhas. Segundo, comunique essas linhas calmamente, não como ameaça emocional, como informação. Isso é o que não tolero. Se acontecer, consequência será esta. Terceiro, e isso é absolutamente crítico, quando alguém cruza a linha, aplique a consequência prometida sem exceção. Não importa se você gosta da pessoa, não importa se há desculpa comovente, não importa se causa desconforto social. Você disse que consequência seria X, agora X deve acontecer. Porque se você recua uma vez, todos aprendem que suas palavras são teatro. Quarto, aplique consequência com calma, não com raiva. Raiva sugere que você está fora de controle. Calma sugere que é a aplicação de regra predeterminada. Não estou fazendo isso porque estou com raiva de você. Estou fazendo porque você fez ação Y que eu disse que resultaria em consequência Z. Quinto, não justifique excessivamente. Você estabeleceu regra, regra foi quebrada, consequência é aplicada. Ponto. Longas justificações enfraquecem posição porque parecem que você está buscando permissão. Sexto, mantenha consistência absoluta. Se você aplica consequência para alguns, mas não para outros baseado em quanto gosta deles, você destrói sistema. Linha e consequência devem aplicar-se igualmente a todos. Isso é o que transforma temor de tirania em temor de justiça. Duração esperada. Estabelecer reputação de pessoa que aplica consequências leva 3 a 6 meses. Durante esse período você será testado múltiplas vezes. Pessoas que estão acostumadas com sua versão anterior puramente amável tentarão cruzar linhas, esperando que você não faça nada como sempre. Você deve aplicar consequência cada vez sem falhar. Como medir resultado? Testes diminuem drasticamente. Pessoas param de cruzar linhas porque aprenderam que há preço real. Simultaneamente, pessoas de qualidade te respeitam mais, porque sabem exatamente onde estão com você. O erro fatal é confundir temor com crueldade sádica. Você não busca aterrorizar. Você busca estabelecer que ações têm consequências previsíveis e aplicadas. A correção. Seja absolutamente justo. Consequência deve corresponder à gravidade da violação. Pequena violação, pequena consequência. Grande violação, grande consequência. Nunca punição desproporcional por ego ferido. Outro erro, aplicar consequência com drama emocional, gritos, humilhação pública. Isso cria ódio. A correção. Aplique com frieza profissional. Você fez isto, consequência é aquilo, executado. Quanto menos emoção, mais efetivo. E aqui está a verdade que seu pai não teve estômago para te ensinar. Bondade sem capacidade de crueldade, quando necessária, não é virtude, é fraqueza.
Pessoas não respeitam quem é sempre gentil porque sabem que não há consequência para desrespeito. Quando você desenvolve reputação de que pode e vai aplicar consequências reais, mas escolhe ser generoso a maior parte do tempo, sua generosidade tem valor real. Pessoas apreciam que você poderia puni-las, mas escolhe não fazer. Em contraste, se você só é gentil porque não tem capacidade de ser duro, sua gentileza é vista como fraqueza inevitável, não escolha virtuosa. Seu pai te ensinou a buscar amor incondicional. Maquiavel te ensina a construir respeito baseado em consequência. E quando você tem respeito, amor que segue, é genuíno porque não é baseado em exploração da sua incapacidade de dizer não. O mundo não é justo, você precisa criar sua própria justiça. Seu pai provavelmente te ensinou: o bem vence no final. Faça o certo e será recompensado. Justiça prevalece. O universo tem forma de equilibrar as coisas. Pessoas más eventualmente pagam por suas ações. Pessoas boas eventualmente são reconhecidas. Então, você viveu corretamente. Seguiu regras enquanto outros trapaceavam. Trabalhou duro enquanto outros politicavam. Manteve integridade enquanto outros mentiam. E esperou pela justiça cósmica que seu pai prometeu. Esperou reconhecimento que nunca veio. Esperou que vilões fossem punidos, mas muitos prosperaram. Esperou que bondade fosse recompensada, mas frequentemente foi explorada. Porque seu pai te vendeu conto de fadas sobre o universo justo que não existe. Maquiavel foi brutalmente claro sobre isso. Fortuna controla aproximadamente metade dos assuntos humanos. A outra metade está sob nosso controle através de virtude, combinação de habilidade, preparação e vontade de agir decisivamente. Mas não há força cósmica garantindo justiça, não há karma automático, não há tribunal celestial distribuindo recompensas aos bons e punições aos maus. Há apenas poder, estratégia e consequências que você mesmo cria. Se você quer justiça, você precisa ser forte o suficiente para impô-la. Se você quer reconhecimento, precisa ser estratégico o suficiente para exigi-lo. Se você quer proteção contra vilões, precisa ser capaz suficiente para neutralizá-los você mesmo. Em 1512, Maquiavel estava no auge de sua carreira como secretário da República Florentina. Ele serviu com competência excepcional por 14 anos. Conduziu missões diplomáticas críticas. Organizou milícia cidadã que defendeu Florença. Foi leal, competente, dedicado. Então os Médici retornaram ao poder através de força militar externa. E Maquiavel, associado com o regime anterior, foi imediatamente removido, preso, torturado, sob suspeita de conspiração. Não havia tribunal justo avaliando seu mérito. Não havia reconhecimento de anos de serviço leal. Apenas política brutal onde ele estava no lado perdedor. Onde estava a justiça cósmica? Não existia. Não veio salvá-lo. Não puniu os Médici por tratarem homem competente injustamente. Maquiavel teve que criar sua própria forma de justiça. Exilado, sem posição, sem renda significativa, ele usou a única arma que restava: sua mente. Escreveu O Príncipe, Discursos, A Arte da Guerra. Obras que 500 anos depois ainda são estudadas, enquanto os Médici que o torturaram são nota de rodapé histórica. Ele não esperou o universo equilibrar as coisas. Ele criou seu próprio legado que transcendeu a injustiça que sofreu. Essa é justiça criada por virtude, não concedida por fortuna. A lição final e mais importante que seu pai nunca te ensinou. Você não é protagonista de história moral onde bondade é automaticamente recompensada. Você é agente em mundo amoral onde resultados vêm de ação estratégica. Pessoas más frequentemente prosperam não porque o universo é injusto, mas porque elas agem enquanto pessoas boas esperam.
Elas tomam o que querem enquanto você espera ser dado. Elas neutralizam inimigos enquanto você espera que inimigos desapareçam sozinhos. Elas constroem poder enquanto você espera que poder seja reconhecido. E no final, elas vencem não porque são melhores, mas porque agiram. Quando aplicar, sempre. Isso não é tática, é recalibração completa de como você vê o mundo. Como fazer? Primeiro, abandone completamente a expectativa de justiça automática. Ninguém está vindo te salvar. Não há recompensa garantida por ser bom. Não há punição garantida para quem te prejudica. Aceite isso visceralmente, não apenas intelectualmente. Segundo, defina o que justiça significa para você em termos concretos. Não abstrações morais, resultados específicos. Justiça é ter compensação correspondente ao seu valor. Justiça é pessoas que te prejudicaram, não tendo poder sobre você. Justiça é seus objetivos sendo alcançados. Defina claramente. Terceiro, identifique o que impede você de ter essa justiça. Não forças abstratas, obstáculos concretos. Talvez seja falta de habilidade específica. Talvez seja pessoa em posição de poder, bloqueando você. Talvez seja sua própria inação. Seja brutalmente honesto sobre o que realmente está no caminho. Quarto, desenvolva plano concreto para remover cada obstáculo. Se é falta de habilidade, plano de desenvolvimento. Se é pessoa, estratégia de neutralização. Se é sua própria hesitação, plano para forçar ação. Não planos vagos, passos específicos com prazos. Quinto, execute sem esperar permissão ou aprovação. Você não está pedindo ao universo para fazer justiça. Você está criando o resultado que você define como justo através de suas ações. Sexto, aceite que criar sua própria justiça tem custos. Pode custar relacionamentos com pessoas que preferiam sua versão passiva. Pode custar conforto de acreditar que bondade é suficiente. Pode custar imagem de pessoa sempre agradável. Esses custos são preço de parar de ser vítima e começar a ser agente. Duração esperada. Isso não tem prazo, porque não é projeto, é mudança de identidade. Mas você sentirá mudança significativa dentro de 6 meses de operar desde esse framework. Como medir resultado? Você para de reclamar sobre injustiças e começa a agir para corrigi-las. Situações que antes te deixavam impotente, agora geram estratégia. Você não espera mais reconhecimento, você o exige ou vai para onde será dado. Você não espera mais que pessoas más sejam punidas, você as remove da posição de poder sobre você. O erro final e mais perigoso é interpretar isso como licença para abandonar toda a moralidade e tornar-se monstro. Não é. Maquiavel não estava te dizendo para ser mau. Estava te dizendo para ser efetivo. Você pode manter valores, princípios, até bondade, mas você não pode mais esperar que valores sozinhos gerem resultados. Valores definem direção. Estratégia e ação criam movimento nessa direção. Em correção. Seja bom quando estrategicamente faz sentido, seja duro quando necessário, seja sempre efetivo. Outro erro, cair em cinismo completo, onde você assume que tudo é amoral e nada importa. A correção. O mundo é amoral, mas seus valores pessoais ainda têm significado para você. Só não espere que o universo os reforce. E aqui está a verdade final que sintetiza todos os 7 conselhos. Seu pai te preparou para mundo idealizado que existe apenas em histórias infantis. Mundo onde bondade é recompensada automaticamente. Trabalho duro inevitavelmente leva a sucesso, justiça prevalece naturalmente, pessoas más são punidas por karma, lealdade é sempre correspondida, interior importa mais que exterior, e todos vivem felizes para sempre. Esse mundo não existe, nunca existiu. Maquiavel te mostra mundo real, mundo onde poder importa mais que mérito,
onde aparência cria oportunidade, onde ação estratégica gera resultado, onde consequência aplicada mantém ordem. Onde você cria sua própria justiça ou vive na injustiça que outros criam. Seu pai não te mentiu por maldade. Ele acreditava genuinamente no mundo que te descreveu porque foi o que foi ensinado a ele. Mas você agora tem escolha que ele nunca teve. Você pode continuar vivendo desde ilusão confortável e pagar preço de ser perpetuamente decepcionado quando o mundo não corresponde à expectativa. Ou você pode aceitar o mundo como realmente é e desenvolver habilidades para prosperar nele. Bondade inteligente em vez de bondade estúpida. Exigência estratégica em vez de espera passiva. Neutralização de inimigos em vez de ignorá-los, esperando que desapareçam. Apresentação que amplifica a competência em vez de negligenciá-la. Lealdade condicional em vez de incondicional. Temor saudável, combinado com amor genuíno em vez de apenas amor que evapora quando conveniente. E justiça criada por ação em vez de justiça esperada de universo indiferente. Essas são as lições brutais que seu pai nunca te ensinou. Não porque ele não te amava, mas porque ele mesmo nunca as aprendeu. Agora você as tem. A questão não é mais se você sabe. A questão é se você terá coragem de aplicar. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E Maquiavel não escreveu para entreter, escreveu para armar. Você agora está armado. O que faz com essas armas define se você permanece vítima de mundo que não joga pelas regras que seu pai te ensinou, ou se torna agente que prospera no mundo como realmente é. Se este conteúdo destruiu ilusões que te mantinham fraco e te deu ferramentas para se tornar forte, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Cada interação alimenta nossa comunidade de pessoas que recusam viver em conto de fadas e escolhem dominar realidade. Sua jornada de ingenuidade para poder termina quando você para de esperar que o mundo seja justo e começa a criar justiça através de força estratégica. Maquiavel te mostrou o caminho. Agora caminhe.